Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão me assistindo. Meu nome é Juliana Serafim e eu sou professora de História e também sou pedagoga pela Universidade do Estado da Bahia. E hoje a nossa aula vai falar sobre algo que a gente vê todos os dias, só que a gente às vezes não reflete, né? Então a gente vai falar hoje ou não percebe, não sei. Então, sobre os patrimônios imateriais. Ela faz parte da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade. Então, o mais legal disso é que vocês vão descobrir comigo alguns patrimônios imateriais da minha cidade. Então, eu estou convidando vocês para ficar nesse vídeo e ver alguns patrimônios imateriais da minha cidade, que é Valença, fica localizada na Bahia, no estado da Bahia, e na região Nordeste. É uma cidade muito linda, histórica e também turística. E quando a gente fala sobre uma cidade histórica, uma cidade turística, logo a gente vai ter vários patrimônios imateriais. É aqueles que a gente às vezes não só... Porque igreja, praças, arquitetura, tudo isso faz parte de um patrimônio. E a gente vai falar hoje um pouco mais sobre aqueles que a gente não consegue perceber, mas que faz parte. Então eu vou deixar aqui algumas imagens da minha cidade, se vocês quiserem conhecer, visitar, é um ótimo destino, entendeu? Ficarei muito grata, é uma cidade muito hospitaleira, inclusive, então eu convido vocês para participar. Mas afinal, o que é patrimônio imaterial? Quando falamos de patrimônio, muita gente logo pensa em prédios antigos, igrejas e praça, e isso está certo. Mas existe outro tipo de patrimônio, que são aqueles que a gente não pode tocar com a mão, que são os patrimônios imateriais. Os patrimônios imateriais são saberes, são festas, são música, dança, culinária, história e as lendas e o modo de viver de um povo. E hoje a gente vai conhecer alguns desses do meu município. Então, os patrimônios, é aquilo que vai passando de geração por geração e faz com que cada lugar seja especial e único. E quando a gente aprende uma receita de família, participa de uma festa tradicional, escuta uma história contada pelos mais velhos, e tudo isso vai fazer parte de um patrimônio imaterial, principalmente porque ele se perpetua com o tempo. Então, quando a gente aprende, e quando a gente vai ver, isso está na memória, ela é viva e ela vai passando de geração para geração. Isso mantém a nossa cultura de pé. Então, aprender sobre patrimônio ajuda a gente a valorizar a nossa cidade, respeitar a diversidade cultural, entender como os povos indígenas, africanos e outros grupos ajudaram a formar esse Brasil lindo que a gente tem, né? E isso faz parte também das habilidades da BNCC para os anos iniciais. Reconhecer, valorizar patrimônios da nossa região e compreender a riqueza cultural do nosso país. Então vamos lá, os patrimônios imateriais da minha cidade, a primeira é uma festa muito comemorada aqui, é a festa da Nossa Senhora do Amparo. Então vou deixar aqui algumas imagens para vocês ver. É a maior manifestação cultural e religiosa do meu município, que é a festa da Nossa Senhora do Amparo, conhecida como Círio do Baixo Sul. Ela acontece entre o final de outubro e novembro e envolve cortejo, novena, missa, procissão tradicional. E desde 2018, pela Lei Municipal 2524, a festa é oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Valença. E esse reconhecimento inclui lavagens, novenas, as missas dos operários e as provisões. Então, e o mais bonito é que esse patrimônio já vivia no coração dos valencianos. E existe até um clima de festa no Amparo que só quem mora aqui entende. Então, as ruas ficam enfeitadas, há um cortejo. Então, várias pessoas que vêm de outros municípios para vender suas quitandas, para vender produtos. E é uma mistura de emoção e fé e identidade. E como diz o hino, é uma emoção só. Então todo mundo fica aguardando para comprar produtos mais baratos,
para participar. Tem parques temáticos que vêm para cá, que fazem a alegria das crianças. E além disso, a Festa do Amparo faz parte de grandes celebrações populares e religiosas da nossa Bahia, junto com a Lavagem do Bonfim, Festa da Purificação, e é um patrimônio vivo que une fé, cultura e memória. Outro patrimônio imaterial aqui é os saberes da marisqueira e pescado. Como eu falei para vocês, aqui é uma cidade litorânea, então temos muitas praias, e isso quer dizer que muitas da nossa economia vem de marisco, de pescado. Então temos uma cultura de pesca e de marisco muito grande aqui na região. Então os saberes das marisqueiras e desses pescadores são patrimônios importantes. Esses saberes tradicionais da marisqueira, dos pescadores que vivem próximos às águas da nossa região, contribuem muito para esse saber local. E a marisqueira, muitas delas são mulheres negras, chefes de família, que carregam conhecimentos passados de mãe para filha, como interpretar a maré, identificar o horário pela posição do sol, entender sinais da natureza, calcular medidas e valores para o trabalho. E elas usam a ferramenta como balde, faca, sambuá, e fazem todo esse processo de coleta, preparo e comercializar esses mariscos. Então, tudo isso faz parte de uma cultura viva que mistura trabalho, história, resistência e uma grande ligação com a natureza. É um patrimônio que precisa ser reconhecido e respeitado e muitas vezes preservado. Então, quando vocês virem aqui, não esqueça de pedir uma boa moqueca de camarão, uma boa moqueca de marisco, uns petiscos de peixe frito. Então, assim, vocês vão se deliciar com esse conhecimento vindo, né? Então, assim, é um saber que a gente valoriza muito aqui. Outra coisa é sobre a cultura da mandioca e culinária indígena afro-brasileira. Então, as nossas comidas, o nosso carro-chefe, como eu falei para vocês, né? E a comida também é um patrimônio imaterial. Em Valença, a mandioca é muito importante. Então, tem muita famílias que vivem dessa agricultura. E ela representa memória, tradição, também uma economia para o nosso município, sendo uma das principais produções do nosso Baixo Sul. Da mandioca nascem alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, como farinha, beiju, puba, goma. E o cultivo dessa mandioca existe aqui desde os povos indígenas e foram mantidos ao longo dos séculos. E eles são muito importantes, principalmente no período colonial, que havia até leis para organizar esse plantio. Imagine aí, nas casas de farinhas, além do trabalho coletivo, acontece história, canto, vivência, que marcam toda uma identidade de um povo. E a cultura afro-brasileira também está presente no nosso cotidiano aqui, como o acarajé, os temperos, o uso de dendê, tantos os saberes que vive a nossa cultura africana. E esse misto, né, de unir essas culturas, elas trazem pratos muito ricos, que eu vou deixar aqui também, tá bom? Então, se delicia aí só de olhar. Agora, também temos várias comunidades aqui. Temos comunidades quilombola, como também temos comunidades indígenas. Uma das comunidades que a gente está muito presente, bem próximo, né, da nossa cidade, é a história dos indígenas do Guerém. Então, a história dos indígenas também está presente em Valença, especialmente nesse território que é muito próximo, que é do lado, né, que faz parte do município. O nome Guerém vem da palavra Gen, que significa cabeça, que na língua do Boru, do mesmo tronco linguístico do Kenat, esse povo apesar das violências e da colonização, manteve os seus saberes e tradições. Até hoje, muitos costumes do Guerém que vivem na nossa região, como artesanato, pesca, culinária tradicional, conhecimento sobre planta, rios e da lua, pintura com urucum, genipapo, ritual do toré. Eles também mantêm uma viva festa como São Fidélis, que é muito apreciada aqui no meu município. Nossa Senhora dos Remédios é outra. Então, assim, o nosso município, ele é carregado de festas, principalmente religiosas, né? Então, assim, esses saberes de histórica, práticas que fazem parte do patrimônio imaterial indígena que compõe a alma do nosso território. Não só
afro-brasileiro, mas também indígena, que é muito marcada aqui. A nossa história, então, aqui, pelos tupinambás, é muito grande, principalmente porque a gente fez parte, a gente tem uma fábrica, por exemplo, a primeira fábrica de tecido do Brasil. Então, ela foi inaugurada no período de Dom Pedro II. Então, a gente tem muitas riquezas de patrimônios e principalmente imateriais que vivem na memória do nosso município até o dia de hoje. Outra coisa que conecta os patrimônios imateriais mostra que o Brasil é feito de muitos povos. Então, aqui em Valença, nós carregamos saberes indígenas presentes na culinária, na música, na natureza e nas nossas histórias. Saberes africanos presentes nas festas, nas músicas e nas danças da religiosidade. Saberes populares construídos dia a dia na nossa comunidade. Quando cuidamos dessa memória, estamos respeitando não só os nossos ancestrais e reconhecendo que a diversidade é uma riqueza e não é um problema, né? Então, assim, patrimônio no cotidiano das crianças. Então, agora pense um pouquinho. Vamos pensar aqui. Na sua família existe alguma receita especial que todo mundo faz? Aqui na minha família, uma coisa que a gente faz muito é o peixe do bacalhau, então a portuguesa. Então é uma receita que era minha bisavó fazia, minha avó fazia e minha mãe faz muito, principalmente no Natal. A gente come muito bacalhau à portuguesa, principalmente porque o bacalhau, o peixe, é um peixe salgado. Então antigamente se salgava muitos peixes. Então é uma receita que eu faço e gosto muito até hoje, nos dias de hoje. Outra coisa são as lendas, né? Então, assim, alguém da sua família, sua avó contava lenda para vocês. A minha mesma contava bastante lendas, principalmente do Saci Pererê, da Iara. Então, são lendas presentes na minha infância que também eu conto para os meus filhos. Festas que a gente participa todo ano. Então, tudo isso são patrimônios imateriais. E aí, algumas dança de quadrilha, que a gente faz muito no tempo, na festa junina. A gente se caracteriza de roupas caipira. Então, a gente gosta muito de cultuar, de participar desses patrimônios que faz parte da memória e a gente gosta. Inclusive, esses momentos são os momentos que a gente mais se delicia, que a gente mais gosta de estar e tudo mais. Então, assim, tudo isso que eu falei aqui faz parte de um patrimônio imaterial. E está bem perto da gente no nosso dia, criando essas relações, o nosso jeito de viver, tudo isso está presente. Então, acredito que a minha cidade, além de ser muito rica de forma histórica, também o seu povo, os valencianos, ele também tem uma cultura muito rica e a gente valoriza muito esses saberes. E para finalizar aqui, eu quero deixar um convite. Observe a comunidade onde vocês vivem e anote 3 patrimônios imateriais que fazem parte da vida de vocês aí. Pode ser em qualquer cidade que vocês estejam assistindo. Coloque aqui nos comentários quais são os 3 patrimônios imateriais que vocês têm na sua cidade. Na minha, eu já coloquei aqui em cima, né? Pode ser festa, comida, dança, lenda, algo que representa quem somos, né? E que vem passando de geração em geração e que ela não sofreu ou não sofre nenhum apagamento cultural. Então, cuidar do nosso patrimônio é cuidar da nossa cidade, da nossa história, da nossa identidade. E obrigado por assistir essa mini aula aqui. Eu sou a professora Juliana e espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau!